Miraculous. As aventuras de Ladybug conquistou os fãs com suas histórias emocionantes, claro, momentos românticos inesquecíveis. Mas você já reparou em todos os beijos que aconteceram ao longo da série e como cada um marcou a história dos personagens? Ladybug e Cat Noir. O primeiro beijo oficial de Miraculous não foi nada daquele de cena romântica com trilha sonora lenta, pétalas de rosas voando e coraçõezinhos na tela. Nada disso. Foi tensão pura. Daqueles momentos em que até quem estava só assistindo em casa ficou de coração acelerado. Cat Noir é akumatizado e, para salvar a situação, só o clássico beijo de amor verdadeiro poderia funcionar. Ladybug, sem perder tempo, resolve apelar para a técnica mais antiga do manual dos contos de fadas, o beijo que quebra feitiço. E assim, sem pedir licença, tasca um beijo nele. Prático, direto, sem romantismo, mas já garantindo seu lugar na lista dos momentos históricos da série. Isso aconteceu no episódio Cupido Sombrio. O clima de Dia dos Namorados em Paris promete, mas só para alguns. Kim, todo cheio de coragem, decide se declarar para Chloe. O problema é que Chloe tem um coração mais fechado do que cofre de banco. Resultado, ela debocha da declaração do pobre garoto, deixando Kim arrasado em pleno dia do amor. E olha, sofrer rejeição já é difícil. Sofrer rejeição pública, ainda sendo zoado, é praticamente combo triplo da humilhação. Claro que Hawkmoth, o stalker oficial do sofrimento alheio, não perde a oportunidade. Lá do seu covil, ele sente a dor de Kim como quem sente cheiro de pizza saindo do forno. E sem pensar duas vezes, manda um Akuma para transformar o coração partido em arma. Afinal, o desgosto amoroso é praticamente buffet livre para vilão. O resultado é o Cupido Sombrio, uma versão dark do amor, pronto para espalhar caos pela cidade. Durante a batalha, ele dispara uma flecha direto contra Ladybug, mas quem entra na frente é Cat Noir. E aí, para salvar o parceiro, Ladybug precisa recorrer à técnica que nunca falha, o beijo. E pronto, está lá a primeira cena de beijo do casal. Não foi romântico, ninguém suspirou de paixão, mas os fãs surtaram como se tivessem acabado de ver o final de uma novela. Afinal, não importa se foi beijo de emergência ou beijo de cura, o que vale é que Ladybug e Cat Noir finalmente se beijaram. Senta aí, relaxa, e bora curtir mais um vídeo com a gente. Adrien e Marinette. Esse talvez seja o beijo mais famoso da série. Em Oblivion, Marinette e Adrien acordam presos em um elevador, completamente sem memória. É como se tivessem clicado em reset no cérebro. A situação já começa engraçada, porque eles precisam se transformar na frente um do outro, revelando suas identidades secretas sem nem saber quem são. Aquela proteção toda que a série manteve por dezenas de episódios foi para o espaço em 2 minutos. Enquanto tentam entender o que está acontecendo, os dois acabam redescobrindo quem são de uma forma inusitada, se apaixonando de novo, mas agora sem toda aquela bagagem de segredos e enrolações. É amor puro, versão limpa de histórico, sem crushes secretos ou desculpinhas. O resultado, um beijo espontâneo, sincero e apaixonado, que deixou os fãs com o coração quentinho. Claro que, sendo Miraculous, a felicidade dura pouco. Ladybug precisa usar seu poder para restaurar a ordem, junto com ela. Vai embora também a memória do casal. Eles esquecem tudo, mas os fãs não esqueceram nunca. Tanto que esse beijo ficou marcado como um dos momentos mais emocionantes de toda a série. Um detalhe que aconteceu antes que tudo fosse apagado. Alia, sempre a repórter oficial da turma, registrou a cena com uma foto. Ou seja, se Marinette e Adrien não lembram, os fãs têm como provar que esse beijão aconteceu de verdade. Marinette e Luca. Antes de se firmar de vez com Adrien, Marinette teve uma fase bem diferente, o namoro com Luca. E olha, quem acompanhou sabe que Luca foi praticamente o anticaos da vida dela. Enquanto Marinette tropeçava nas próprias palavras cada vez que Adrien aparecia, com Luca era tudo mais leve. Ele sempre trazia aquela calma, pronto para tocar umas notas no violão e lembrar que, apesar de todo o drama, havia paz no mundo. Os dois chegaram a quase se beijar em alguns episódios, cheios de carinho e cumplicidade. Nada explosivo ou dramático, mas sincero e confortante, exatamente o que Marinette precisava naquele momento. No episódio Trufe, eles quase protagonizaram uma cena digna de cinema. Literalmente, Marinette e Luca estavam prestes a ter aquele beijo romântico clássico da tela grande. Tudo estava conspirando a favor. Clima certo, troca de olhares, aquela expectativa de primeira fila. Mas, como se não bastassem vilões mascarados atrapalhando Paris diariamente, quem surge para estragar o momento é Gabriel Agreste. Resultado, o beijo não aconteceu e ficou só na vontade. Mesmo assim, eles acabaram engatando um namoro de verdade. Só que Marinette, com todas as pressões de ser Ladybug, nunca conseguiu viver esse relacionamento de forma plena. Ela escondia o namoro até mesmo das próprias amigas, como se fosse um segredo dentro do segredo. Era uma vida dupla dentro da vida dupla. Ladybug para Paris,
Marinette para as amigas e namorada de Luca só nos raros momentos em que o destino permitia. E claro, como toda relação que vive de desencontros, o final não poderia ser diferente. Luca percebeu que Marinette carregava um peso que ele não podia compartilhar e que os segredos dela acabavam afastando qualquer chance de amor verdadeiro. Quando tudo terminou, Marinette ficou arrasada. Foi um baque enorme, não só pela perda do Luca em si, mas porque ela se deu conta de como a vida de heroína interfere em absolutamente tudo. Apesar de curto, o romance deixou sua marca. Luca foi o quase da Marinette, aquele que mostrou que ela até tentou seguir outro caminho, mas que o coração dela sempre apontava para o mesmo lugar, Adrien. Antes de continuar descobrindo todos os beijos em Miraculous Ladybug, comenta aqui embaixo Adrien. Adrien e Kagami. Kagami também teve seu momento de destaque no hall dos beijos quase, mas não totalmente. Desde o início, ela se mostrou direta, determinada e com aquela franqueza que deixa qualquer um sem jeito. Enquanto Marinette tropeçava nas próprias palavras cada vez que via Adrien, Kagami ia direto ao ponto. Se queria algo, agia. E é justamente isso que torna o relacionamento dela com Adrien tão diferente. O episódio mais memorável deles acontece durante uma cena de esgrima. O clima entre os dois estava carregado, não só pelas espadas, mas pela tensão que parecia cortar o ar. Kagami, decidida, beija a máscara de Adrien, e por um instante tudo indicava que aquele beijo poderia se tornar real. Foi o tipo de cena que faz os fãs prenderem a respiração, torcendo para que nada interrompesse. E, claro, algo tinha que acontecer. Adrien recua, lembrando-se de Ladybug. A magia do amor secreto estava de volta, e Kagami ficou ali, um pouco desapontada, mas firme, mostrando que não iria desistir facilmente. Em outros episódios, os dois aparecem próximos, trocando olhares, dividindo cenas de cumplicidade e até pequenos gestos de carinho. São momentos mais sutis, mas que reforçam a conexão deles. Kagami como a parceira confiável e centrada, Adrien como garoto dividido entre seu coração e sua vida dupla. O que faz essa história ser tão interessante é que, ao contrário de Marinette, Kagami não é o amor platônico idealizado. Ela desafia Adrien, provoca ele a enxergar sentimentos que ele prefere ignorar e traz maturidade para o relacionamento. Mesmo sem beijo oficial, a relação deles deixa claro que Adrien é capaz de se apaixonar por alguém que não seja Ladybug que ele sempre idealizou, ele só precisa se permitir. Apesar disso, o namoro dos dois não dura muito e chega ao fim, mas os dois continuam amigos. Nino e Alia. Nino e Alia são um dos casais mais estáveis da série, e de quebra, foram os primeiros personagens a se beijar oficialmente. No episódio Anima, eles finalmente se declaram no zoológico. É aquele tipo de momento que faz todo mundo suspirar. Romântico, leve e sem confusões de identidade secreta. Depois disso, o casal aparece diversas vezes, sempre mostrando carinho, com abraços e beijos que reforçam que eles são mais do que apenas colegas de classe, são um verdadeiro par. Claro que nem tudo são flores, porque mesmo os relacionamentos estáveis têm seus perrengues. Teve um episódio em que Nino ficou com ciúmes de Cat Noir, achando que Alia poderia estar se envolvendo com ele. O pobre garoto, cheio de insegurança, vai até a casa dela para tentar esclarecer as coisas, filmando tudo e ficando cada vez mais enciumado. Resultado, acaba sendo acumatizado pelo vilão da vez. Mas, como sempre, Ladybug entra em ação junto com a Alia para ajudar a descobrir toda a verdade. Alia só tinha olhos para Nino e deixou isso bem claro. O romance deles é tão sólido que até o filme da série deu espaço para uma cena de beijo entre Nino e Alia. É um daqueles momentos que mostram que, enquanto Marinette e Adrien passam por altos e baixos dramáticos, alguns casais conseguem simplesmente ser fofos e felizes sem tanta enrolação. Nino e Alia são a prova viva de que, quando o amor é verdadeiro, até os secundários merecem brilhar. Se não é inscrito no canal, esse é o momento certo para se inscrever e deixar o like. Assim, você acompanha todas as novidades em primeira mão. Cat Blanc. Não dá para esquecer de Adrien e Marinette em Cat Blanc. Nessa linha do tempo alternativa, a história toma um rumo completamente diferente. Eles vivem um romance sem máscaras, revelam suas identidades secretas e finalmente se beijam de forma apaixonada e intensa. É o tipo de beijo que os fãs sonharam por temporadas. Sincero, cheio de emoção e sem segredos entre eles. Mas, claro, Miraculous nunca faz nada fácil. O problema é que esse romance sem limites tem consequências, e nada pequenas. O amor dele se torna tão poderoso e tão descontrolado que o resultado é praticamente um apocalipse parisiense. Prédios caem, caos se espalha pela cidade, de repente, o que parecia o beijo perfeito se transforma no começo de uma bagunça colossal. É como se o universo estivesse dizendo, ok, vocês podem se amar, mas não esperem que Paris sobreviva a isso. Apesar de toda a destruição, essa linha do tempo mostra o que poderia acontecer se Marinette e Adrien finalmente vivessem seu romance sem barreiras. O beijo é apaixonado, desesperado e totalmente inesquecível, só que, infelizmente, com um preço altíssimo. É aquele tipo de momento que mistura emoção,
frustração que só Miraculous consegue entregar. Filme. E, claro, no filme, Adrien e Marinette finalmente têm seu momento de romance consciente e verdadeiro. Sem segredos, sem confusões de identidade, eles se revelam totalmente um para o outro e trocam um beijo cheio de sentimento. É o tipo de cena que faz o coração dos fãs bater mais rápido, doce, intenso e completamente merecido depois de tantas temporadas de desencontros e mal-entendidos. Esse beijo não é apenas simbólico, ele representa a concretização de tudo que os fãs esperavam desde o início. Todas aquelas olhadas trocadas, tropeços, gestos tímidos e momentos de tensão finalmente encontram um desfecho. Adrien e Marinette não estão mais escondendo nada, estão juntos, de verdade, vivendo o que sempre estiveram destinados a viver. Para quem acompanhou cada passo da saga, esse beijo foi mais do que um simples gesto. Foi a vitória do amor verdadeiro, a recompensa por anos de espera e a prova de que, mesmo em um mundo cheio de vilões, mal-entendidos e akumas, o coração sempre encontra o caminho certo. Cada beijo em Miraculous Ladybug carrega um peso diferente. Alguns foram engraçados, outros inesperados e outros mudaram completamente o rumo da história. Mas todos marcaram a jornada desses personagens e deixaram os fãs ainda mais ansiosos pelo que vem a seguir. Ama o universo das animações? Então confere esses 2 vídeos que preparamos para você. Valeu por acompanhar!